Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa tarde. Às 17h14, declaro aberta a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2023 e da outras providências, conforme edital número 03/2022, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1451, de 6 de maio de 2022. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento dessa Casa, que é composta pelos vereadores Edgar Sasaki, presidente, Paulinho do Esporte, relator, e Rogério Timóteo, membro. Informo também que, por questão de saúde, o vereador Rogério Timóteo está ausente nessa mesa. Agradeço a presença do senhor Celso Florencio, secretário de Governo e Planejamento da Prefeitura Municipal de Jacareí, e dos senhores vereadores Maria Amélia, Dude, Sônia Patas Amizade, Roninha, Paulinho dos Condutores, Paulinho do Esporte e Edgar Sasaki, servidores e todo o público que nos assiste pela TV A Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Convido o senhor Celso Florencio, secretário de Governo e Planejamento, para fazer a apresentação. Boa noite, Edgar, Paulinho, demais vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e essa é a nossa segunda LDO. O ano passado a gente aprovou o Plano Plurianual, e esse plano plurianual ele se desdobra em 4 LDOs, que vão servir, e 4 LOAs. Agora a gente discute a nossa segunda LDO, e para fazer a previsão do orçamento, o orçamento para o próximo ano, a gente faz uma estimativa de receitas. Então, estima-se as receitas conforme a base econômica, conforme o PIB, conforme a expectativa de crescimento, e lá em agosto, quando a gente envia o projeto de lei da LOA para essa casa, onde a gente segue um parâmetro dos investimentos que aqui foram apresentados na LDO, a gente revisa essas receitas para que elas se acomodem. O cenário econômico ele é dinâmico, várias variáveis, e esse ano é um ano de variáveis que interferem no cenário econômico. A própria eleição ela interfere no cenário econômico de crescimento de PIB, para mais ou para menos. Então, a gente fez com o cenário vigente em março, as previsões a gente fez com o cenário vigente em março, que é quando a gente faz a previsão de LDO, e a partir dessas receitas, a gente distribui conforme os investimentos do próprio PPA. Então, pedir para passar as transparências, por favor. Pode ir. Se puder ir direto já para a quarta transparência, essa, por favor. Nessa a gente consegue ter um pouquinho de noção de onde provém as receitas do município. As receitas do município, elas são divididas em dois tipos. As transferências, que são receitas que vêm de repasses da União e do Estado, e as receitas de arrecadação própria. De receitas de arrecadação própria, a gente tem destaque para o ICMS, que dá a previsão de quase 100 milhões para o próximo ano, e do IPTU em torno de 60 milhões. Aí vão compor também outras receitas, mas a gente tem aí relevância para o IPTU e para o ICMS. E na sequência, as transferências, a gente tem aqui 337 milhões de ICMS e a transferência de fundo de participação dos municípios em torno de 100 milhões de reais e IPVA 40 milhões de reais. Essas são as principais receitas do município, e a partir dessas receitas a gente segue para a distribuição das despesas. Então, pedir para passar para o próximo slide, onde a gente tem a Secretaria de Saúde, um crescimento de 13% em relação à LOA, atingindo 300 milhões
304 milhões de investimentos na Secretaria de Saúde, sendo esses 187 de recursos do Tesouro Municipal. Tanto a Secretaria de Saúde quanto a Educação recebem transferências governamentais vinculadas a essas áreas. Então, a gente separou aqui o que é Tesouro Municipal e o que é recurso vinculado. Então, dentre as principais ações da Secretaria de Educação, a gente está falando da reforma da UBS do Flórida, a reforma da UBS do Bandeira Branca, a construção da Unidade de Saúde da Família do Esperança, do Parque Meia Lua, a reforma do Parque Meia Lua, a informatização das UBS e a aquisição do tomógrafo. Na sequência, a Secretaria de Educação, a gente tem um aumento de 2%, a Secretaria de Educação, normalmente, ela fica com 25% da receita, é o mínimo constitucional, um pouquinho mais sempre. Então, a gente chega em 250 milhões de investimentos e as principais ações serão a segunda construção da creche do Vila Branca, então, a gente já está com o projeto iniciado. A duplicação, hoje já existe uma creche no Vila Branca, mas dada a quantidade de pessoas que residem, sobretudo de famílias com criança pequena, há uma necessidade nesse bairro. Então, será no terreno anexo, que é da Prefeitura também, será construída uma creche espelho para duplicar as vagas no Vila Branca. Também tem projeto Terras da Conceição, Paraíso, Igarapés, Alvorada e 1º de Maio, aqui é uma só, né, fica na divisa dos dois bairros. E também a gente deve começar esse ano as obras do Darcy Ribeiro, que é o principal centro integral do município, vai funcionar na antiga instalação do Elvira, na Chiquinha Schuring. A gente começa nesse ano, mas a obra deve durar para o próximo ano também. Na sequência, assistência social, um aumento de quase 10%, sai de 33 para 39 milhões, 26 milhões de recursos do Tesouro e 9 milhões de vinculados. Entre as principais questões estão a residência inclusiva, a reforma do CCI, o abrigo institucional para mulheres vítimas de violência, o centro do idoso, que deve ser construído no Meia Lua, no local da antiga creche do Meia Lua, e o subsídio ao Bom Prato, que deve ser inaugurado no final desse mês, se tudo der certo. Também está o Centro do Idoso, no Jardim Primavera, ali na Getúlio Vargas, próximo de onde hoje funciona a Secretaria de Meio Ambiente. Segurança, sai de 21 milhões para 25, tendo quase 2 milhões de vinculados. Entre as principais ações está a ampliação do COI, Tocando Futuro, Semeadores da Paz e a Ronda Ostensiva. Na sequência, Secretaria de Esportes, tem um aumento de quase 13%, sai de 7,3 para 8,3 milhões de reais, sendo mais de quase 8 milhões de recursos do Tesouro. E a gente tem aqui as principais questões: construção e revitalização de campos de futebol, campeonatos de futebol e o programa Agita as Férias. Fundação Prolar, a gente tem aqui, saímos de 8 para 6,7 milhões. E entre os principais projetos estão a regularização dos bairros 22 de Abril, Chácaras Bela Vista 1 e 2, Cepinho, Conquista, Rua Javali, Veraneio Ijau, Vila Chucuru, Mississippi e Coração Valente. Também temos os beneficiários do auxílio aluguel, construção de imóveis e reforma legal. Fundação Cultural, a gente tem aqui 8,4 milhões, chegando a 9, sendo 6,5 milhões de recursos do Tesouro para fazer festas, preservação do patrimônio cultural, economia criativa, fomento às manifestações artísticas e formação cultural. Secretaria de Infraestrutura, ela tem uma reduçãozinha perante a LOA, porque algumas atividades saíram e foram acomodadas em outras secretarias. Aqui a gente tem 63 milhões na LOA de 2022 para 55. E os principais projetos estão a drenagem do Córrego Seco, asfaltamento da Professora Olinda Mercadante, ali entre o Leblon e chegando próximo ao Nilo Máximo, o recap da avenida da Rua Padre Eugênio, o asfaltamento do itinerário do Ijau e o recap da Santa Helena. Na Secretaria de Mobilidade, a gente chega a 40 milhões de reais, 28%. Aqui os principais ações são o Plano de Mobilidade, Cidade Acessível, Programa de Segurança Viária,
Programa de Trânsito Inteligente e Educação para o Trânsito. Secretaria de Meio Ambiente, a gente sai de 100 para 90 milhões. Mudança do leve do meia, entre as principais ações, além de toda a zeladoria municipal, temos a mudança do leve do Meia-Lua, a implantação do leve do Igarapés, a implantação do leve Cidade de Salvador e a reforma e revitalização do Parque da Cidade. No eixo sustentável, desenvolvimento econômico, a gente tem sai de 6 milhões de reais. Entre as principais ações está o CEIJA, que é a manutenção do Centro de Inovação e Empreendedorismo, Programa Inova, Investe Jacareí, Incubadoras da Moda, Nova Sala do Empreendedor e as feiras da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Saneamento do SAI, a gente chega a um orçamento de 169 milhões de reais. E para a conclusão da ET do Igarapés, a conclusão da coletora de esgoto do Ijal, a duplicação da ET Central, a coletora de esgoto do Jardim Pedramar, a coletora de esgoto do Porto Velho e a estação elevatória de esgoto do Cidade de Salvador. Secretaria de Governo e Planejamento, 155 milhões, sendo apenas 23 de recursos do Tesouro. Aqui tem os recursos vinculados ao CAF, que deverão ser destinados a drenagem do Tanquinho, a revitalização do Morro do Cristo, as áreas de lazer do Imperial e Paraíso, devem começar esse ano, mas deve se estender pelo próximo ano de 2023, revitalização da região central, a drenagem dos demais afluentes do córrego do Tanquinho, então aqui está contemplado Diogo Fontes, Paulistano, córrego de São Luís, então, está contemplado aqui, e drenagem da região central também. E aqui a gente está falando do Turi, na região central, sobretudo nos pontos próximo à Rua Minas Gerais e próximo da 9 de julho. No eixo gestão, a Câmara Municipal, o orçamento sai de 25 milhões para 28 milhões, IPMJ, 145 milhões para 154 milhões, Gabinete do Prefeito mantém-se em torno de 5 milhões, Secretaria de Administração, 13 milhões para 14,5 milhões, Finanças, 3,59 para 3,5 milhões, Procuradoria, 5,4 milhões para 3,8 milhões e, por fim, as exigências constitucionais de aplicação do orçamento municipal. Então, a gente tem aqui Secretaria de Educação, 162 milhões é o mínimo constitucional, a gente está aplicando 163 milhões, que é o mínimo conforme o orçamento. É claro que, provavelmente, se esse orçamento ele não é esse montante, ele é menor, esse mínimo constitucional também diminui, como se ele também for maior, ele aumenta. A aplicação mínima em saúde é 15%, então 97 milhões, mas o orçamento nosso está em 183 milhões de recursos do Tesouro. E, por fim, as despesas com pessoal, 357 milhões, sendo 28% da receita corrente líquida. Com isso, encerro a minha fala e abro para questionamentos, para dúvidas, para a gente poder discutir o projeto de diretrizes orçamentárias. Agradeço aqui ao senhor secretário pela explanação e gostaria também de registrar a presença dos vereadores Hernani Barreto e Luiz Flávio. Nesse momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimento e dúvidas. Peço que, em respeito ao senhor secretário, aos telespectadores e aos demais presentes, as normas regimentais da Casa, cada vereador faça uso da palavra no tempo de 5 minutos. Com a finalidade de melhorar e organizar os trabalhos, defino que as perguntas sejam encaminhadas ao senhor secretário por critério de assunto na forma de rodízio, intercalando os vereadores, sendo que o vereador faz uma pergunta, o secretário responde e já passa a palavra para outro vereador para fazer uma pergunta. Assim sucessivamente, de maneira que os vereadores que desejarem fazer mais uma pergunta deverão permanecer no plenário e aguardar novamente a sua vez para perguntar. Agora abro as palavras aos vereadores.
Boa noite a todos, boa noite, Celso. Quero cumprimentar aqui a sua explanação e todos os profissionais da Prefeitura que dão o suporte. A gente sabe, ninguém trabalha sozinho e é muito necessário, né, esse apoio técnico. E a gente tem discutido várias questões importantes. Eu tive a oportunidade de falar contigo em várias ocasiões. E sempre a gente, quando fala de um tema da Prefeitura, até mesmo do Instituto, que é o caso da reforma da Previdência, sempre esbarra na questão do orçamento. E eu, em uma das conversas, eu falei para você sobre a minha avaliação dentro do Portal de Transparência, tudo que todos aqui podem ter acesso, de um comportamento das nossas receitas, que eu vejo de forma positiva, que talvez nós tenhamos aí um superávit de mais de 50 milhões. Depois eu gostaria que você pudesse explanar um pouquinho sobre isso. Mas o ponto principal que eu quero destacar nessa audiência, ninguém gosta de tributar, de aumentar imposto, mas nós sabemos que tem uma obrigação legal aos municípios de instituírem seus impostos. E, em uma interpretação mais abrangente, aqui me referindo ao IPTU, a gente sabe que o prefeito tomou uma decisão de não aumentar o IPTU nos últimos anos. Eu não gostaria que aumentasse mesmo, estou falando como munícipe, eu pago os meus tributos aqui. Mas, infelizmente, nós temos que entrar nesse tema, porque nós temos um impacto no repasse de ICMS, e isso hoje, de certa forma, está sendo camuflado, porque nós tivemos uma elevação no ICMS no estado de São Paulo. Então, gostaria que você nos posicionasse também, diante da LDO, daquilo que está previsto para 2023, quanto a esse ponto específico do reajuste do IPTU, que me preocupa muito. Não gostaria de tocar nesse tema, mas eu acho que com responsabilidade é que a gente faz uma gestão equilibrada, a ponto da cidade ter um serviço público de qualidade, políticas públicas da forma que a gente quer ver para o cidadão de Jacareí. Obrigado pela pergunta, Hernani. Respondendo às suas duas perguntas, né? Primeiro, a questão do superávit. Os preços dos combustíveis, com o aumento dos preços dos combustíveis, impacta na receita municipal positivamente. Toda vez que você vai no posto de gasolina, e todos aqui, quando abastecemos nosso carro, percebemos que o preço da gasolina disparou. E se o preço da gasolina disparou, o imposto, o ICMS cobrado na gasolina, também teve um aumento e, consequentemente, esse aumento ele é repassado aos municípios, 25% do ICMS ele vem para os municípios. Mas a gente tem visto também que existe uma acomodação do preço da gasolina e também que existe um movimento pela redução do preço, seja pela redução dos tributos. Então, a gente tem acompanhado se realmente haverá esse superávit, porque o superávit ele é medido ao longo do ano. Então, se a receita extrapolou e não dá para medir num curto espaço de tempo, a gente está com 6 meses, dizer que vai haver um superávit de 50 milhões, algum valor substancial até o fim do ano. A gente tem acompanhado mais próximo do terceiro trimestre, a gente consegue ter uma ideia mais exata, sobretudo com a definição do cenário eleitoral, que impacta sobre a atividade econômica. Muita coisa fica mais parada durante esse período eleitoral e acaba refletindo na economia, que vai refletir nas outras atividades de arrecadação do município. Então, às vezes, a arrecadação vem muito por um lado, mas acaba perdendo de outro, né? A gente está vendo, a arrecadação ela vem maior pelo ICMS da gasolina, mas ela também perde pela atividade econômica, que poderia estar muito mais movimentada se a economia do país estivesse melhor. Quanto à questão do IPTU, a diretriz que teve na Prefeitura de não aumentar o IPTU foi baseada na questão de que o IPTU ele é mensurado pelo valor da propriedade. E o valor da propriedade não teve grandes alterações, sobretudo com a revisão da planta genérica, aumentou-se, né, o valor das propriedades com a base de cálculo do IPTU e, nos últimos anos, devido à crise econômica,
ao não crescimento do país, também não houve um aumento substancial no preço dos imóveis que justificasse esse aumento do IPTU. Então, nas projeções de receitas a gente considerou, né, porque a gente tem quase um ano inteiro pela frente, para ver se haverá essa mudança de comportamento do preço dos imóveis, assim como os carros, né, eles são calculados conforme o seu valor de tabela, o IPVA que a gente paga conforme o valor de tabela. Então, se todo mundo acho que sentiu um pouco do aumento do seu IPVA, porque até os seminovos tiveram um aumento de preço, então aumenta também o imposto, e no caso dos imóveis não se viu uma elevação dessa forma que comprometesse ou que fizesse jus a um aumento do IPTU. Então, mas a gente contempla e esperamos que haja esse aumento de IPTU. Isso significaria que houve uma retomada da economia e que os imóveis estão se valorizando. Mas enquanto os imóveis estiverem em preços estabilizados, não se justifica o aumento de IPTU. Mais alguma pergunta? Se não, o Hernani tem mais uma pergunta, né? Eu acho que fica até, vereador Edgar, fica até mais dinâmico, porque daí é o mesmo tema, né? Então, para as pessoas que estão nos acompanhando, até facilita. Concordo com relação ao primeiro item, superávit, que é algo que a gente projeta, mas pode acontecer como pode não acontecer. Mas eu acredito, pelas análises que eu fiz, eu acredito que isso vai acontecer. Sou mais otimista e eu torço para que isso ocorra. Também estamos torcendo. Sim, com certeza, para a gente poder ter mais investimento na cidade. Mas eu discordo, você me desculpe, Celso, quanto à não elevação do valor dos imóveis. Porque nós tivemos, sim, quanto tempo que nós estamos com o IPTU congelado? Isso acho que está, quantos anos? 3? Desde 2017. Desde 6 anos. Então, é impossível que a gente comprava um imóvel no mesmo valor. Então, tivemos sim um aumento. E o que me preocupa, e que eu finalizo aqui a minha fala, é que, será que lá na frente nós não vamos ter que fazer uma revisão da planta genérica de valores a ponto de impactar tanto, como já aconteceu no passado? E eu falo aqui até em tom de desabafo, porque eu fiz parte disso, votei, e com muita humildade falo que me arrependo de ter votado na ocasião. Falo porque o que estava sendo planejado e que foi exposto foi muito aquém do que na prática ocorreu. Porque nós tivemos depois pessoas que receberam um reajuste de mais de 3 dígitos por cento. Ou seja, então eu só estou recordando um pouquinho, porque eu tenho esse receio de lá na frente a gente ter que tomar uma medida mais drástica e muito impactante para mais de 90 mil imóveis que nós temos na cidade. Se eu não estiver enganado, são 95 mil. Alguém gostaria de... Bom, então eu vou estar falando aqui o seguinte. Celso, eu parabenizo aí a Prefeitura, né? Que mais uma vez a Prefeitura está contemplando... a questão da drenagem. Eu vejo aqui que, então, as principais ações, por exemplo, da Secretaria de Governo e Planejamento, está realmente a drenagem do Tanquinho, a drenagem dos demais afluentes do Tanquinho, a drenagem da região central. Então, vejo que realmente a importância que a administração municipal está dando à questão da drenagem. Já visto que nós tivemos um problema bastante sério no início do ano, em que tivemos vários problemas e tudo mais. Então, o fato da administração estar se preocupando em realmente fazer drenagem, eu acho que é um ponto super positivo da LDO para o ano que vem, no caso. E mais uma pontuação minha em relação à questão do postinho lá do Esperança, que iniciará as obras ano que vem, na construção. Então, realmente, eu vejo que a administração municipal está de parabéns por estar colocando
está na lei de diretrizes, né, essas obras no caso. E é bem tocado no assunto, Sazak. As últimas chuvas desse ano assolaram muito a população jacareense. E quando a gente fala de macrodrenagem, a gente está falando de intervenções entre projeto, licenças e execução de obras de quase 5 anos. Quando se começa o planejamento, desde o começo do planejamento de uma obra até a finalização da sua execução, demora 5, 6 anos pela complexidade e pelas instâncias que isso tem que passar. A gente já começou a fazer o projeto executivo do Córrego Seco, que pega toda ali a região do Jardim Califórnia, Parque Califórnia, Jardim Luiza. A gente licitou o projeto executivo, está finalizando o projeto executivo e a gente espera ainda esse ano licitar o projeto executivo para a obra e também correr atrás das licenças, porque toda vez que você faz uma intervenção num córrego ou num rio, você precisa de licenças do DAE, da CETESB, que são órgãos ambientais muito rígidos, que exigem uma documentação técnica muito profunda e vai um tempo de análise desses órgãos. Então, ele sai da instância da prefeitura. E depois você tem que tornar possível pela questão orçamentária e financeira. Os demais afluentes do Tanquinho, a gente já iniciou também projeto executivo. A gente espera finalizar aí nos próximos 90, 120 dias, para também tentar levar a licitação. Como ele está dentro da bacia do Tanquinho, onde também já tem uma obra grande que a licitação já finalizou, que finalizou em torno de 55 milhões de reais, que é a canalização do córrego do Tanquinho, que vai desde o Vilaíta até o Rio Paraíba, para resolver o problema de enchente do Emília, do Terras de Conceição, do Vilaíta 1 e 2, possibilitar receber mais água, inclusive dos demais afluentes do Tanquinho, que está o São Luís, resolver um pouco o problema do Siesta, que dá para inverter o fluxo de água, que hoje sai da região do Tanquinho e vai em direção ao Siesta, passando pelo Clube de Campo, Jardim Maristé, inverter o fluxo para que ele vá para o Tanquinho, já canalizado, que vai ter uma seção de torno de 13 metros, e ele chega até o Rio Paraíba. Então, essas obras de drenagem vão vão ser as obras do próximo ano. São obras que ela não têm um impacto visual tão grande, às vezes as pessoas não percebem, mas as pessoas vão perceber essas obras na ausência delas, que foi o que aconteceu esse ano. Problemas estruturais da cidade, não são problemas de 5, 10 anos, são problemas estruturais que foram se agravando com o passar do tempo, e as chuvas desse ano demonstraram que as chuvas fortes vão ser cada vez mais frequentes, que a natureza vai mandar cada vez mais chuvas fortes e a gente tem que se preparar para isso. Senão, toda vez que tiver uma chuva forte, a gente vai ter perdas, a gente vai ter famílias perdendo tudo, vendo a água entrar nas suas casas. Então, tanto na Secretaria de Infra como na Secretaria de Governo e Planejamento, a gente vai trabalhar o próximo ano muito focado em terminar os projetos executivos, conseguir obter as licenças ambientais e, sobretudo, iniciar as obras de macrodrenagem para poder resolver a vida de muita gente que hoje perde, a cada chuva não consegue dormir sossegado, porque tem a iminência da água entrar nas suas casas. Quero aqui cumprimentar o Celso, agradecer aí pelas explicações e dizer aqui, já da importância que essas obras aí que começaram já a ser realizadas, que até o ano de 2023, que são as estações coletoras de esgoto, eu acho que esses bairros que ficou muito tempo esquecido, Veranejal, Irajá, Chácaras de Igarapés, Porto Velho, de estar fazendo essa estação de tratamento de esgoto, aí eu acho que isso que é muito importante, porque muitas vezes nesses bairros cobram asfalto, mas não sabe que antes do asfalto tem que fazer as redes coletoras de esgoto aí. Eu acho que nesse aspecto que é importante, Celso, de apresentar esse trabalho, e ao mesmo tempo, Celso, queria fazer 2 questionamentos aqui, em relação que eu não vi aqui, não sei se está aí ou não, são 2 apontamentos, um em relação à construção de um campo na região do Nova Jacareí e do Esperança, e o término do Parque Linear do Campo Grande até o Jardim do Vale, é uma cobrança que eu sei que existe essas discussões, que está já nos projetos, não entrou aqui, ele tem a possibilidade de estar vendo isso até o ano de 2023 ou esse fica de fora?
Não, a segunda finalização do Parque do Caçununga deve sair no final desse ano já a licitação e começar no próximo ano. Ele aqui, a gente só coloca alguns dos maiores projetos, ele está na Secretaria de Meio Ambiente, tem a parte das ciclovias, a finalização do Caçununga, ele está muito ligado também com a finalização da ciclovia, que é um dos componentes do CAF. Então, todas as ciclovias, o projeto executivo terminou agora, inclusive com a passarela que vai sair do Cidade Jardim e chegar no Jardim Liberdade, a gente vai conseguir licitar essas ciclovias e, consequentemente, terminar a urbanização ali do Parque do Caçununga. Então, no final desse ano, já no primeiro semestre do próximo ano, essa obra do Caçununga já deve estar finalizada. Também acho que tem uma emenda impositiva aqui da casa para fazer do ano de 2020, para fazer uma pista de skate no final, que também vai ser contemplada, já foi conversado com a comunidade, vai ser contemplada lá no fundo do Jardim do Vale, no fundo quando termina o Parque do Caçununga, então vai ter esse componente lá também. A Secretaria de Meio Ambiente já terminou o projeto, agora a gente está partindo para a parte de execução financeira. Não está aqui, mas esse vai sair. O Campo do Esperança, eu acho que a gente tem um problema de área lá, né? Então, primeiro precisa resolver achar uma área para esse campo, para na sequência a gente conseguir viabilizar o campo lá no Esperança. Perfeito. Cumprimentar o vereador Edgar Sazaki, os demais vereadores e também as vereadoras aqui presentes. Cumprimentar o secretário Celso. Celso, a primeira pergunta que tenho que fazer para você é a seguinte: nós fizemos aqui a articulação dos vereadores, né? Cada qual cedeu um pouco das suas emendas impositivas para a vinda do Bom Prato. E nesse momento que o país atravessa, que as pessoas não estão conseguindo se alimentar adequadamente, né? O Bom Prato, ele é um projeto importantíssimo, eu reconheço, um projeto que visa atender aqueles que mais precisam. É o idoso que mora sozinho muitas vezes, vai ao Bom Prato se alimentar, é o ambulante que está trabalhando na cidade, que vai ao Bom Prato se alimentar, são os motoristas de Uber, que também utilizam o Bom Prato, ou seja, é um projeto muito importante. No entanto, se criou uma expectativa muito grande, e você sabe que quando cria uma expectativa muito grande, a nossa ansiedade aumenta. E até o momento ainda não foi instalado o programa na cidade. Queria saber por que motivo e quando é que, na sua previsão, nós vamos poder comer uma feijoada lá no Bom Prato. Espero que no dia 30 desse mês, 29 e 30 desse mês, a gente possa ir lá. Dia 30 desse mês já? Esse mês. Prepara o bolso aí de Garçazak, para você pagar uma feijoada para nós. Hein? Espero que no final desse mês a gente já consiga ir. O que houve? Houve um atraso em relação pela demanda. O Estado, o Bom Prato é um programa do Estado em parceria com o município. Então, metade. E existe uma série de restrições contra a localização. O projeto ele é todo do Estado. E foi um desafio para a gente conseguir uma área na região central, onde que as pessoas consigam chegar de fácil acesso, com mais de 700 metros quadrados, que é o que o Estado permite, em condições para receber um equipamento do porte do Bom Prato, com a movimentação de pessoas que o Bom Prato precisa. Então, a gente acabou atrasando um pouco por conta de não conseguir esse local. Quem sabe anda aqui no centro da cidade, os imóveis têm em torno de 300, máximo 300 metros quadrados, são imóveis, difícil a gente achar imóveis grandes, ou imóveis que consiga receber um Bom Prato com todas as adequações do Estado, e são inúmeras as adequações, porque por questões de higiene, por questões de vigilância sanitária. Afinal, a gente está falando de 1.200 refeições por dia, você precisa ter condições sanitárias para atender essas 1.200 refeições de forma muito correta, né? Então, acredito que no final do mês a gente já possa ir lá no Bom Prato, comer uma refeição. Ele vai ficar ali na Bernardino de Campos, então uma localização muito boa, próximo de pontos de ônibus, próximo para que os aposentados consigam ter fácil acesso, num lugar onde que toda a cidade consegue passar, as pessoas que estão nos bairros mais distantes têm fácil acesso ao centro. O centro é o local onde as pessoas conseguem chegar com maior facilidade. Então,
essa casa contribuiu com as suas emendas para ajudar no Bom Prato e foi decisivo porque existe um custo ao município para receber o Bom Prato. É um programa que não é totalmente custeado pelo Estado, existe um custeio do município, do qual essa casa ajudou, destinando as suas emendas impositivas. Então, respondendo a sua questão, espero que no final do mês a gente possa estarmos todos lá inaugurando o Bom Prato. Mais alguém? Não, vendo... Só queria agradecer, Sazaki. Primeiramente, dar boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, também ao Celso, o pessoal do governo que está aqui para colaborar, e dizer que quando se faz um projeto e apresenta com qualidade, a gente acaba nem tendo tantas dúvidas, né? Então, ficou bem didático, muito fácil o entendimento. Só quero parabenizar e dizer que estou orgulhosa de estar neste grupo. Parabéns, viu? Mais alguém? Não havendo pergunta, também não tem nenhuma pergunta do telespectadores, internautas e tudo mais. Então, nesse momento, agradeço a presença de todos. Às 17h51, declaro encerrada a presente ausência pública e boa noite a todos.